Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Marterson e neste vídeo eu queria fazer um pequeno react ao vídeo do pastor Rodrigo Mocelin falando a respeito de alguns protestantes que estão voltando para a Igreja Católica. Como eu já gravei outras vezes aqui nesse canal, quando eu faço react de pastores e outros não católicos, é sempre com respeito, sem zombaria, sem xingamento, até porque se fosse para xingar, se fosse para difamar, o canal perderia o sentido. Até porque isso aqui é um apostolado católico, tudo bem? Eu não estou gravando mais vídeos como eu gravava antigamente devido ao tempo. Mas, à medida do possível, à medida em que nós vamos tendo aqui tempo livre, o que acontece? Eu vou gravando devagarinho. Então se inscreve no canal e ativa as notificações. Protestantes se convertendo ao catolicismo. Isso é verdade? Se sim, por quê? Se sim, nós, protestantes, temos aí alguma culpa nisso? Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá! Eu ouço sim relatos de protestantes se convertendo ao catolicismo. Mas é um movimento de massa isso? Então, mas antes de falar sobre isso, dessa parte sim, que tem com protestantes se convertendo ao catolicismo, é necessário falar sim sobre os dados do IBGE. Ah, vai falar dos católicos do IBGE? Ah, isso aí não... Bem, sobre essa pergunta dele, mas isso é um movimento de massa? Será que esse fenômeno dos protestantes virando católicos, isso é um movimento de massa? Bem, isso não importa, tá? Isso não importa. O que nós vemos, de fato, é que os protestantes mais estudiosos, tá certo? Aqueles que realmente se aprofundam nos pais da igreja, na dogmática, na teologia fundamental, na história, na própria filosofia, tudo bem? E por que não a sociologia, tá certo? Esses protestantes que não é uma massa, quando eles começam a estudar profundamente, eles começam a se converter ao catolicismo. Então, não precisa ser um fenômeno de massa para ser um fenômeno válido. E digo mais, se fosse um fenômeno de massa, provavelmente seria modismo, tá certo? Tanto no protestantismo como no catolicismo já aconteceram modismos. Por exemplo, uma multidão de jovens entrando na igreja católica por causa de uma banda. Por causa de uma banda emocionalista, sentimentalista. Ah, tem muitos jovens entrando na igreja. Sim, uma entrada de massa, mas que por um motivo, digamos assim, péssimo, né? Sentimentalismo. Normalmente, esses jovens que entram nas igrejas, seja católico ou protestante, por causa dessas músicas melosas, eles não perseveram, tá certo? Eles não perseveram. Então não precisa ser um fenômeno de massa. Conta sim, e já vou explicar o porquê. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aí esses dados do IBGE. Números do evangélicos cresce, 61% no Brasil, né? Esse é o censo de 2010. Eu acho interessante que quando algumas pessoas trazem esses dados do IBGE, eles juram de pé junto que esse 61% de aumento, tá? Ou esse aumento que está acontecendo, é por causa do protestantismo histórico. É por causa do protestantismo da reforma. Acontece que dentro desse 61% de aumento, tem adventista que nega o domingo, tem adventista que coloca o Ellen White como uma autoridade no mesmo patamar da Bíblia, tem testemunho de Jeová, porque eles são considerados evangélicos. Quando o IBGE vai entrevistar, o IBGE não fica fazendo diferenciação. Ah, mas você é protestante reformado, você é evangélico reformado, você é evangélico histórico, você é evangélico anabatista, você é evangélico do sétimo dia. Não, não, não. O que não for católico, mas disser que acreditar em Cristo, para o IBGE é evangélico. Ou seja, o que nós vemos de fato é um crescimento dos desigrejados, ou um crescimento das seitas anárquicas, é cada seita crescendo. E olha como o protestantismo contribui com a degradação do cristianismo. Eles comemoram esse crescimento de seitas, cada um com sua doutrina diferente. Eles ficam felizes com esse crescimento. Aí eu pergunto, será que esse aumento de evangélicos no Brasil, será que é por causa da sola escritura? Será que é por causa da sola graça, da sola de glória, da sola Christus, da sola fide? Eu duvido. Eu duvido. Sabe por quê? Esse aumento exacerbado de evangélicos no Brasil é porque o sujeito encontrou um pastor
que prega exatamente aquilo que ele quer. Observação muito importante. Eu não sou esse tipo de católico que demoniza todas as igrejas evangélicas. Tá? Já gravei outros reacts aqui sobre pastores, de falas de pastores, de bispos protestantes. Inclusive elogiei alguns trabalhos de algumas igrejas, que eu não vou citar o nome aqui porque não é objeto desse vídeo. Tá? Mas o que nós vemos é o seguinte. A pessoa está lá, não acredita em nada, mas tem algumas confusões teológicas. Porque todo mundo, mesmo que não seja cristão, tem uma certa confusão teológica. Tá? E de repente encontra uma igreja que prega justamente aquilo que a pessoa quer ouvir. A pessoa vai para lá. Isso faz o número de evangélicos crescer. Aí eu pergunto, é por um motivo bom ou é apenas por um motivo qualquer? Ou seja, e aqui também eu direciono minha fala para os católicos. O número de católicos está crescendo, o padre fez um show, encheu de jovens. Vocês acham mesmo que isso significa alguma coisa? Vocês acham mesmo que isso significa que aqueles 100 mil jovens que estavam naquele evento, eles vão perseverar na fé? Enfim, vamos continuar. O número de evangélicos no Brasil cresceu cerca de 61% em 10 anos. Temos notado um declínio acentuado na população católica no Brasil. Sobre essa questão do declínio acentuado da população católica no Brasil, isso eu concordo plenamente, tá? Plenamente. A Igreja Católica no Brasil, ela é simplesmente morta em dois sentidos. Primeiro, o ensino catequético decente. Mas toda paróquia tem catequese. Eu não quero usar aqui uma palavra que eu gosto de usar, né? Mas é aquela catequese bem... que eu não vou falar o nome. Isso contribui com a fuga de pessoas para as igrejas evangélicas ou para os desigrejados. Vocês acham mesmo que de 100 jovens que se formam numa paróquia, vocês acham mesmo que aqueles 100 jovens se formaram conhecendo a fé? Claro que não. Péssimas catequeses, péssimos catequistas. Catequistas preguiçosos, catequistas que não querem ler, catequistas que não querem estudar. Tá certo? Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é que a Igreja Católica no Brasil, ela não é mais missionária. A Igreja Católica no Brasil, ela transformou a sua paróquia numa paróquia de manutenção. Ou seja, a paróquia está ali no bairro e o objetivo número 1 daquela paróquia é se manter. Não é sair. Enquanto as igrejas evangélicas estão o tempo inteiro querendo conseguir mais pessoas, a paróquia católica ela está ali, naquele cantinho, naquelas 4 paredes, e simplesmente não sai do lugar. Sabe quem é que faz um trabalho de pesca que vai atrás das pessoas e que leva muita pedrada na cabeça? É a Renovação Carismática. A Renovação Carismática parece que ainda hoje é um dos poucos movimentos católicos que sai da mesmice, que sai das 4 paredes e vai atrás de pessoas. Ei, você é católico? Não. Você é o quê? Eu não acredito em nada. Pois vamos aqui, vamos para o nosso grupo de oração. Aí começa todo aquele processo de evangelização querigmática, formação, e assim vai. Ou seja, 2 problemas. Péssimas catequeses e paróquias mornas. Tá? Obviamente o número de católicos está diminuindo. E para quem achou que eu ia gravar esse react aqui só para criticar o pastor, já chegou enganado. Tá? Já deu para perceber que eu desci muito mais o cacete na nossa igreja do que no próprio pastor. E acho que eu nem vou criticar o pastor. E essa é uma tendência observada no censo de 1991, 2000 e 2010. Eu sei. Dentro disso aqui, a gente sabe, né? Olha, tá cheio de católico do IBGE, como eles dizem. Eu sei. Milhões. O que é o católico do IBGE? Que é o católico que não é católico de verdade. Mas também tá cheio de evangélico do IBGE, que não é evangélico de verdade. Tinha um católico não protestante, agora a gente já tem o evangélico, católico não praticante, e agora a gente já tem o evangélico não praticante. Ô, mundo! Mas enfim, funciona assim. Se há 1 milhão de católicos, de IBGE ou não, se há 1 milhão de católicos, haverá uma chance muito maior de você encontrar mais verdade ali do que se houver apenas 1.000 católicos. Pense, se há 1 milhão de católicos, há a possibilidade que você tenha 2.000 católicos verdadeiros. Mas se há só 1.000 católicos, falsos ou verdadeiros, não há possibilidade que existam 2.000 católicos verdadeiros. Então, nesse sentido, é uma lógica que não fez sentido algum. Mas vamos continuar. O número de evangélicos, boa parte deles não são evangélicos de verdade? Sim, aumentaram os falsos. Mas também há a possibilidade de que se aumentaram os verdadeiros também. Na minha igreja, por exemplo, quase todo mundo ali era católico. E não adianta falar de católico de IBGE. Não, aqui na minha região, eu moro em Guaratinguetá, só pra você ter uma noção. O único santo brasileiro é o Frei Galvão, é da minha cidade. É aqui pertinho, aqui, ó.
Um dia eu tava lá em Goiânia, e aí na fila em algum lugar, e eu perguntava de onde você é. E aí eu disse, sou de Guaratinguetá. Ele, terra abençoada, terra de Frei Galvão. Do meu lado direito, coladinho com a minha cidade, Aparecida. A segunda maior igreja católica do mundo tá aqui. A vida econômica inteira da cidade gira em torno da Basílica. Do meu lado esquerdo, Cachoeira Paulista. O maior movimento carismático da igreja católica, Canção Nova. A vida da cidade também gira muito em torno disso aí. Na minha cidade também, um turismo religioso muito fervoroso. Então tem muito católico aqui. Muito. E muito católico roxo. Muito católico roxo. Na minha igreja, então, quase todo mundo era católico. Quase todo mundo. E boa parte deles eram bastante gente ali que era católico mesmo. Para citar um exemplo, uma família de minha igreja era toda católica e trabalhava com isso, vendendo imagens. De modo que se converter para eles implicaria não apenas mudar de fé, mas mudar de negócio. Afinal, ser evangélico... Bem, aqui não adianta querer dizer que essas pessoas que foram para o protestantismo são católicos de verdade, tá? Por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui. Eu não vou citar o nome da igreja, da paróquia. Mas tem uma paróquia aqui na minha cidade de Fortaleza que tem um monte de pessoas vendendo imagens de santos, textos, em frente à paróquia. Em especial no dia 13 de maio. Só que a gente sabe que nenhuma daquelas pessoas são católicas de verdade. Elas só perceberam ali uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, não é porque a pessoa vende imagem, vende texto, vende artigos religiosos católicos que a pessoa seja católica, tá? Por favor, não tem nada a ver. Se duvidar, deve ter até ateu em frente a essa paróquia, deve ter até protestante, umbandista vendendo essas imagens. Por quê? Porque isso é um comércio. E as pessoas se aproveitam. Se dá lucro, elas vão lá. Vai ver a fabricação de imagens e o que eles chamam de veneração como idolatria. Portanto, eles teriam que perder o emprego. Então, na minha região, os católicos de IBGE, eles são meio católicos roxos também. Como assim? Eles não levam muito a fé católica a sério. Como, por exemplo, eles se embriagam, se prostituem. Sim, porque no catolicismo isso também não é permitido. Mas apesar disso tudo, eles frequentam a missa. Que essa é a verdade em relação a quase todos os católicos. Desde que frequente a missa, tá tudo certo. Bem, isso é uma mentira. E como não poderia deixar de ser, eles sempre aproveitam um tema para poder alfinetar em outra coisa, né? Desde que frequente a missa, você pode se prostituir. A Sagrada Escritura condena, o Catecismo condena, a doutrina moral da Igreja Católica condena, a doutrina cética e mística condena. Ou seja, tudo condena, tudo no catolicismo condena isso. Tá bom? É a mesma coisa que a gente dizer o seguinte, o cara pode ser um traficante, mas se ele der o dízimo na igreja evangélica, tá tudo bem. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Pode ser ladrão, pode ser traficante, desde que chegue na igreja e pague o dízimo pro pastor. A pergunta é, eu acredito, Marterson Castelo Branco, católico, eu acredito nisso? A resposta é não, porque isso é uma falácia, isso é uma calúnia contra a igreja evangélica. Agora, o pastor parece que gosta de acreditar nesse tipo de porcaria. Enfim, eu não sou otário para acreditar numa bobagem contra a igreja evangélica desse nível. Se o pastor enfim, vamos lá. Continuar. Isso, eles vão dizer que não tem a ver com a igreja católica em si, um problema da fé? Não, tem a ver com a igreja católica também. Claro que tem. Mas enfim, esses católicos, eles acham um absurdo quando um parente se converte ao protestantismo. Então é uma verdadeira luta aqui. Se converter na minha região ao protestantismo, em muitos e muitos casos, geralmente é porque é a conversão mesmo. Então, mesmo diante desse cenário todo, tem um monte de ex-católico na minha igreja, nas nossas igrejas aqui. Pessoas que até perdem emprego, veem os seus familiares se distanciarem por conta de sua conversão ao protestantismo. Que acontece a mesma coisa com os evangélicos que viram católicos, né? E isso, para o protestante que vira católico, é muito mais pesado. Sabe por quê? Porque se você analisar o comportamento do católico na sociedade, ele é diferente do protestante. O católico, ele não vê problema em ter amigos não católicos. O protestante normalmente só tem amigo protestante. O católico, ele não vive necessariamente numa bolha católica, né? O protestante normalmente vive numa bolha protestante. Então, o protestante que sai do protestantismo para ir para o catolicismo, ele fica muito mais sem chão do que o católico que sai do catolicismo para o protestantismo. Por exemplo, se eu saísse da igreja católica hoje e fosse para o protestantismo, eu não perderia nada. Eu só iria deixar de fazer algumas funções que eu faço na igreja, mas só. O meu trabalho não seria comprometido, as minhas amizades não seriam comprometidas, tá? Os meus contatos profissionais não seriam comprometidos. Agora, muitos protestantes, tudo deles é conectado com aquela igreja, tá? Com aquela denominação, com aquela vertente. Então, a perca para o protestante que vira católico é muito maior, e mesmo assim eles viram protestantismo. Então, o que me parece é que protestantes continuam crescendo, muito mais do que o catolicismo. Entretanto, eu creio sim. Os desigrejados continuam crescendo. Mas eles fazem questão de ignorar isso. Tem protestantes se convertendo ao catolicismo. E por quê? E aí,
Por quê? É aqui que eu quero ver. Eu vou dar uma explicação que é baseada na minha experiência, que não é então uma constatação, ou seja, profunda de tudo que está acontecendo, mas isso aqui com certeza é um cenário, esse que eu vou descrever, é um cenário que explica talvez aí uma boa parte desse problema de pessoas indo para protestantes, indo para o catolicismo. Vamos ver qual é a explicação. Eu não sei ainda. Essas pessoas que se Os meus reacts são ao vivo mesmo assim, na hora, tá? Eu não assisti o vídeo chegaram a mim anteriormente. e que elas diziam que eram evangélicas, mas estavam pensando em ir ao catolicismo. E por que elas quase fizeram isso? Por quê? Essas pessoas começaram a estudar história política, conservadorismo, e foram descobrindo que as pautas progressistas, comunistas, esquerdistas, eram pautas completamente anticristãs. E notaram que em boa parte da igreja evangélica eles viam essas pautas. Por exemplo, feminismo. O feminismo é completamente anticristão. Se um evangélico estuda... Olha, não é só por causa de motivos sociológicos, antropológicos, políticos. Não é só por isso, tá? Tem protestantes que se converteram ao catolicismo por isso? Tem. Mas, vamos lá. Cânon bíblico. Muitos protestantes estudaram a história do cânon bíblico e viram que não existiria Bíblia sem igreja. Estudaram a história dos pais da igreja, tá? Leram a patrística e a patrologia, estudaram a história da igreja. Calma lá. Não é só por motivos políticos. Não vamos aqui permitir, eu não vou permitir que os motivos sejam tão reduzidos assim. Tá? E sobre a história do feminismo, ele começa a descobrir que o feminismo entrou por completo na maioria das igrejas evangélicas. Alguns exemplos. O pastorado feminino. Como N. Gruden mostra, não havia pastoras sequer em nenhuma igreja do mundo. Nenhuma igreja do mundo, nenhuma igreja evangélica do mundo. Não havia antes do feminismo. Vamos lá. Ele acabou de falar que não existia pastoras. Ok. Aí vamos aqui imaginar. Lembra daquele aumento de evangélicos que eles se gabam? Pronto. Vamos imaginar aqui que nós temos 1 milhão de mulheres espalhadas no Brasil que são feministas. E elas olham para a Igreja Católica e percebem o seguinte: não tem sacerdotisa mulher no catolicismo. Ah, mas tem algumas igrejas evangélicas que permitem a pastora, a evangelista, a bispa. Né? Resultado, essas mulheres entram para essas igrejas evangélicas. Percebe como o público que as igrejas evangélicas estão atraindo é o que ele vai criticar? São pelos motivos que ele está criticando? Se o feminismo entrou, resultado, quem foi que entrou também? As feministas. Coisa que não acontece no catolicismo. Tá vendo como aquele número de evangélicos que está aumentando não necessariamente é por um bom motivo? E sim por problemas pastorais e teológicos? Olha que coisa, em 1850, até 1850 não havia uma pastora sequer, declara Wayne Grudem. Nenhuma. Até 1850 não havia uma pastora. Agora, em 1848 aconteceu a primeira reunião oficial do movimento feminista em Seneca Falls. Olha que coincidência. Reunião feminista, 1848. 1850 começa a surgir pastoras. Poucas ainda, mas na década de 60, que vem a segunda onda feminista, aí começa a explodir a quantidade de pastoras. Olha que coincidência. Onda feminista, onda de pastoras na igreja. Então, é isso. Então, para toda a igreja protestante, era ponto pacífico que não tinha pastora, mas a partir do feminismo, o fato de que nem no Antigo Testamento nem no Novo há uma pastora, uma mulher em posição de liderança na igreja, foi ignorado. A ordem direta de Paulo sobre as mulheres não poderem ser pastoras, aí essa passagem começou a ser polêmica. Não sei, é cultural e tal, por aí vai. Então, esses evangélicos, eles vão para sua igreja e eles leem a Bíblia e veem que é proibido isso. Olham a história e entendem que isso aconteceu na igreja por conta do feminismo. E aí o que acontece? Eles olham para a igreja católica. Não tem pastora lá. Não tem padre. Pronto, vamos lá. Esses protestantes que não concordam com essa questão antibíblica, eles vão para a igreja católica. Repito, lembra aqueles 61% de evangélicos que aumentaram? São justamente outro público. Percebe que nós temos aqui dois públicos. Nós temos um público conservador que está querendo levar a Sagrada Escritura a sério e percebe essa contradição no protestantismo e vem para o catolicismo. E nós temos outro público que é um povo que realmente quer essa bagunça. E adivinha para onde é que eles vão? Para as igrejas evangélicas. Não para todas. Porque tem algumas igrejas evangélicas, posso dizer até que muitas igrejas evangélicas, que são sérias. Mas que não era para existir muitas, né? Era para existir só uma. Uma só fé, um só batismo. Mas vamos continuar. Não tem padre do sexo feminino. Padre. Tá vendo? A igreja evangélica revolucionária. Essas evangélicas, esses evangélicos que flertam com o catolicismo, estudam o feminismo e descobrem que a perversão sexual tem muito a ver com a revolução sexual feminista da década de 60. É óbvio, houve outras forças aí para explicar a revolução sexual, mas o movimento feminista com certeza é uma grande força para explicar a revolução sexual da década de 60. E aí, eles estudam isso, chegam à igreja e veem a pastora
com a roupa mais colada do que o governo grudado no nosso dinheiro. Sensual. Isso em igreja pentecostal, igreja reformada, as mulheres com roupas masculinas, com roupas sensuais, mostrando as coxas. E elas notam, esses evangélicos que flertam com o catolicismo. Isso aí não é bíblico. Isso é feminismo. Claro, porque a revolução sexual desencadeou um monte de desgraça, uma delas, a falta de piedade na vestimenta. Essas evangélicas quase não ouviam protestantes falando sobre piedade em suas vestimentas. Pelo contrário, essas evangélicas e evangélicos que flertam com o catolicismo, eles ouvem os evangélicos justificando o uso de roupas indecentes e masculinizadas para as mulheres. Assim, ó, nossa, Deus... Mas no começo do vídeo, isso era algo normal do catolicismo, né? Agora já começou a descobrir que as igrejas evangélicas também defendem essas coisas. Não se importa com a sua roupa. O que importa é o coração. Isso, óbvio que não são nas todos. igrejas modernas da parede preta, é o que vão dizer para justificar as roupas ridículas que usam e masculinizadas. E, nas igrejas reformadas, eles vão justificar a sua indecência assim. Isso é legalismo. É legalismo. Onde está na Bíblia? Não usarás calça leg, seu legalista. E justificam, então, a sua perversão sexual vista nas suas vestimentas através do discurso de legalismo, acusando os piedosos de legalistas. E esse discursinho, então, é visto praticamente em quase todas as igrejas, justificando a sua falta de piedade. E aí, então, esse evangélico, a evangélica que flerta com o catolicismo, sai do canal do pastor, reformado ou não, da pastora indecente, e cai na página de uma católica com vestimentas piedosas, tradicionais. E o que ela pensa? A igreja evangélica é revolucionária. Olha aí, olha que perversão. Depois, a evangélica ou o evangélico que flerta com o catolicismo estuda e descobre que a Bíblia é super favorável aos filhos, que não há um exemplo sequer de mulheres evitando filhos na Bíblia. Mas nas igrejas evangélicas, as mulheres não querem ter filhos, sejam pentecostais ou reformadas. Elas priorizam a carreira e tantas outras coisas. Então, essa evangélica e evangélico, eles que flertam com o catolicismo, descobrem que isso também é mais uma pauta feminista. O feminismo na igreja. Margaret Sanger criou a primeira clínica de controle de natalidade. Se não me engano, foi até ela que cunhou esse termo, controle de natalidade. Ela criou a primeira clínica de controle de natalidade em 1916. Olha que coincidência. 1916, primeira clínica de controle de natalidade. Em 1930, a primeira igreja protestante permitiu o controle de natalidade, porque viam isso como pecaminoso. Os reformadores viam isso como pecaminoso. Então, olha o que acontece com esse evangélico que está flertando com o catolicismo. Ele volta para a igreja católica e está lá no dogma da igreja católica, que proíbe a pílula. E essa cristã também descobre... Não é dogma. Mas isso mostra até que eles não conhecem a fé católica. Que a pílula é uma desgraça com 300 efeitos colaterais, além de ter um potencial abortivo. E aí volta e vê a pastora dizendo, não, que isso? Que isso? Tá com 3 filhos, por quê? Isso, a pastora ou o crente reformado, não, tirando sarro dele, tá com muito filho. E aí ele fala, nossa, olha pra Bíblia, e na Bíblia é muito positiva em relação aos filhos. Agora é interessante ele denunciando a mentalidade feminista no protestantismo, mas ele não denuncia a mentalidade liberal, em especial na economia, que também é um problema. E que, se analisarmos profundamente, os dois estão interligados. Inclusive, o liberalismo ele vai regando todo esse campo para essas ideologias surgirem. Porque na cabeça da galera, liberalismo é capitalismo, então obviamente é direita. Então todo o resto é esquerda, então uma coisa não tem a ver com a outra. Pelo amor de Deus, né? A mentalidade se torna negativa somente a partir do feminismo. Olha esse evangélico que está flertando com o catolicismo. Olha na igreja pentecostal, neopentecostal, reformada, o povo não liga para filho, pelo contrário. O pastor é pai de pet também. E aí eles voltam para a igreja católica e dizem, a igreja protestante é revolucionária, é progressista. Depois, essa evangélica e esse evangélico que flertam com o catolicismo, eles estudam sobre os movimentos revolucionários e sobre conservadorismo. E ele vê os frutos do movimento revolucionário. Caos, morte, ditadura. Você conhece a árvore pelo fruto, não tem como negar. Eu, pra falar a verdade, eu lembro quando eu comecei a estudar sobre comunismo, e eu estudei com o seguinte pressuposto. Isso é errado porque onde aconteceu o comunismo, destruiu tudo. Eu fui com esse pressuposto. O comunismo é errado, eu preciso estudar isso, porque ele é completamente falso, porque veja os frutos do comunismo. E aí, esse evangélico que flerta com o catolicismo, ele ouve sobre movimento revolucionário. E vai ouvir que Lutero era um revolucionário. E assim, né, é mentira, não há nada mais conservador do que o sola escritura. Mas, obviamente também, tão conservador que rompeu com toda uma tradição de 1500 anos. Eu não sei que conservadorismo é essa que rompe com uma tradição, né? E tão conservador que retira de uma pessoa a interpretação e dá para um monte de gente. Enfim, sendo que no final da vida dele ele mesmo se arrependeu, né, dessa ideia. Sola Escritura era mais política do que teologia. Tem um lado que foi revolucionário no sentido de que os conservadores gostam de dizer assim, não vamos destruir o muro todo se tem furos nele. Vamos consertá-lo. O problema é que a igreja católica não tinha um muro com furos, estava tudo podre. Mas enfim, não há nada mais conservador do que o sola escritura, é uma volta. De vez em quando ele solta essas falas de efeito achando que está arrasando. Engana os gados dele, né? Aos primórdios, ao modo como os apóstolos e Jesus interpretavam a escritura, e tinha a escritura, como os apóstolos tinham a escritura como regra de fé. Mas enfim. Os apóstolos só tinham o Antigo Testamento. Tá? O cânon vai se formar definitivamente com a morte do último apóstolo, mas até ali meados do 4º século, a lista ainda estava em debate.
Eu não sei que lista de livro é essa, né, que os apóstolos tinham, a não ser a hebraica. Mas eles vão ouvir isso. Tá vendo? A igreja cristã protestante é revolucionária. Lutero foi um revolucionário. Não é verdade, mas quando vem todas essas pautas revolucionárias nas igrejas evangélicas, eles acabam acreditando. Tá vendo? A igreja é revolucionária. Então, ao estudar sobre conservadorismo, eles começam a se apaixonar pela tradição, por aquilo que é antigo. E aí encontram uma igreja evangélica um culto que parece uma rave. Então eles passam a gostar até da missa morta da igreja católica, porque é tradição. É tradição. E aí, né, ainda olham as igrejas evangélicas, muitas delas são horríveis mesmo. A arquitetura é um negócio horrível. Horrível, horrível, horrível. A mim mesmo é horrível. Eu não vejo a hora de ir para um lugar mais bonito. Muito feio. Não, é tudo novinho e tal, mas não é o que eu gostaria. Mas enfim. E aí eles olham aquilo e falam, tá vendo? Olha que lindo prédio. Ó. E aí o que a gente tem então, em essência, são pessoas que se converteram ao conservadorismo. E aí olharam para a igreja católica e disseram, aqui a coisa mais conservadora que eu conheço. No caso dos reformados, tem talvez também outro detalhe que explique a conversão de alguns reformados para o catolicismo. Foi o que eu acabei de falar. Muitas conversões não são apenas por motivos políticos, sociológicos, tá? Não é só por causa de um conservadorismo. É porque eles também estudaram uma teologia mais primitiva, tá certo? Os pais da igreja, coisa que você ignora. A graça Coisa que o pastor A doutrina ignora. da graça comum, difundida no meio reformado, afirma que os ímpios podem contribuir com a igreja de Deus, pois a verdade de Deus, não importa por quem seja dita. Sendo a doutrina da graça comum Quem falou isso aí foram os escolásticos. correto ou não? Sim, porque já teve gente que questionou isso, considerando ela como heresia. Mas enfim, estando as pessoas fazendo bom uso da graça comum ou não, distorcendo talvez, então, a graça comum, muitos cristãos reformados, eles creem, por exemplo, que se pode abraçar a psicologia, e em nome da graça comum, ignorando assim o Salmo 21, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. E eles, em nome da graça comum, andam no conselho de ímpios, como Freud, Skinner, Watson, Viktor Frankl. Meu Deus do céu, o que esse versículo bíblico tem a ver com isso, cara? Pelo amor de Deus. Não, então quer dizer que para viver de acordo com a graça, eu tenho que negar a psicologia? Aí daqui a pouco eu vou ter que negar a medicina também? Vou ter que negar o direito, eu vou ter que negar a física. Por quê? Que interpretação maluca, cara. Veja, imagina um rapaz protestante de 25 anos de idade, um homem, que chega na igreja desse pastor, do Mocelin, e escuta. Né? Vamos imaginar que é um rapaz curioso, estudioso, gosta de filosofia, gosta de teologia. Tá? Aí vamos imaginar que esse rapaz escuta o pastor fazendo uma interpretação pobre do Salmo, como ele vai fazer agora. Cristãos reformados, eles creem, por exemplo, que se pode abraçar a psicologia, e em nome da graça comum, ignorando assim o Salmo 21, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado aqueles que não andam no conselho dos ímpios. Logo, eu tenho que ignorar a psicologia. Aí vocês imaginam uma multidão de jovens racionais, estudiosos, que gostam de analisar as coisas, que prestam atenção na pregação, chegam na igreja desse cara e escutam ele falando isso. A primeira coisa que o jovem vai fazer é perceber que essa interpretação não tem a ver. E eles, em nome da graça comum, andam no conselho de ímpios, como Freud, Skinner, Watson, Viktor Frankl e por aí vai. Se um crente reformado pode andar ao lado de tais ímpios, por que não beber de Olavo de Carvalho? E no fim, obviamente, o psicólogo que o pastor deve defender é algum psicólogo da igreja dele, né? essas pessoas acabam se convertendo ao conservadorismo. E como acreditam que a igreja católica é o que há de mais conservador, voltam para Roma. Agora, E é mesmo, é o que há de mais conservador. Pelo menos naquilo que realmente é tradicional. o que eu tenho a dizer para você, que talvez está flertando com o catolicismo por ver todas essas pautas feministas em muitas igrejas evangélicas, até em igrejas sérias e boas, porque tem uma boa parte de igrejas evangélicas que nós nem consideramos que são igrejas. Mas as igrejas mais tradicionais, por exemplo, não consideram que as igrejas neopentecostais são de fato igrejas, não são seitas. Aí eu fico me perguntando, quem é que define o que é igreja evangélica ou não? Por exemplo, os tradicionais reformados vão dizer que os adventistas não é igreja. Mas os adventistas vão dizer que eles estão errados, né? Que os reformados estão errados. E aí? Aí, vamos lá, vamos voltar naquela figura do jovem racional, estudioso, que percebe essa contradição. Ele vai embora. Porque eu iria embora. Mas enfim, meu irmão, uma igreja protestante séria, mesmo que existam ali algumas pautas feministas, ainda é uma igreja. Agora, a igreja católica, ela não é igreja. As igrejas evangélicas com pautas feministas têm erros. A igreja católica é a encarnação do erro. Ela é essencialmente oposta ao que Jesus falou. E é também uma... Por quê? Porque o pastor quer. Por quê? Porque a fonte de teologia do pastor,
A fonte da verdade do pastor é a Arial 12. Veja, a igreja evangélica, por mais que tenha infiltração ideológica feminista, ainda é uma igreja. O engraçado é que, há menos de um minuto atrás, ele falou que tem reformados que nem consideram algumas dessas igrejas uma igreja válida. Há um minuto atrás, o pastor falou que os próprios protestantes desconsideram algumas igrejas de igreja. E agora o pastor vem dizer que, mesmo com algumas infiltrações, ainda são igreja. E a igreja católica, não importa o que ela faça, ela não é igreja. Sim, ela construiu a civilização, mas ela não é igreja. Ela guardou a Sagrada Escritura e canonizou os livros da Bíblia, mas ela não é igreja. Não é? Ela construiu a civilização praticamente. Ela pregou, inclusive sem Bíblia, mas com a tradição. Mas ela não é igreja. Ela estava lá no século I, no século II com a Didaquê, pregando. Mas ela não é igreja. Ela guardou diversas tradições que o próprio apóstolo Paulo pediu que guardasse. Mas ela não é igreja. E adivinha qual é a igreja? A igreja verdadeira é a do monge revoltado, que de conservador não tinha nada. De fato, Lutero era um revolucionário. A igreja católica não é igreja porque o pastor Mocelin não quer que ela seja igreja. Porque a teologia para o pastor Mocelin funciona assim. O que eu acredito é verdade, o que eu não acredito é mentira. E Santo Tomás de Aquino dizia: o idiota toma por falso o que ele não consegue compreender. Enfim, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos juntos continuar, na medida do possível, na medida do nosso tempo, a produzir conteúdo e defender a fé católica. Abraço.